minha ligação, na realidade, com a cidade industrial, assim, enquanto homem público, ela começa a partir de 83, 10 anos após, né? Antes a gente teve algum tipo de relacionamento, quer dizer, de conhecimento do que estava acontecendo, né? Por conta da gestão lá do prefeito Lerner, né? Por conta da ação dos governantes estaduais da época, né? Eu era estudante, morava na casa do estudante, era estudante da Universidade Federal do Paraná. Então a gente acompanhou de certa forma, porque era uma notícia assim muito poderosa para a ocasião, né? Era de certa forma uma sacudida, né? Na questão do processo industrial do Paraná, né? A partir do surgimento da cidade industrial do Curitiba, dessa ideia, da materialização dessa ideia, né? De ter um espaço, né? Então, agora, a partir de 83, a gente começa a discutir mais profundamente todo o relacionamento do Estado enquanto governo, do município, né, a Assembleia Legislativa, onde eu estava. Depois, no processo como vice-governador, teve momentos nesse período como deputado estadual e também vice-governador e governador que a gente discutiu, né, a questão da dívida que existia da cidade industrial de Curitiba, né? Disputa eleitoral em 82. 82. Agora, a militância política eu começo em 66, com 13 anos de idade, quando surgiu o MDB. Aí eu já sou um militante jovem do MDB e aí nunca mais parei de participar, né? E aí foi uma articulação muito forte, né? E eu acredito que, na ocasião, o prefeito Jaime Lerner e todas as forças políticas do Estado, nessa época nós tivemos uma turbulência muito grande no Estado, né, que foi a presença do Leão Pérez na época, né? Depois ele foi cassado, daí veio o Parigô de Souza, daí o Parigô de Souza morreu, daí veio, se eu não me engano, acho que o João Mansur substituindo alguns dias, depois foi escolhido o Emílio Gomes. Então foi um período, né? Talvez esse é o fato, quer dizer, não é o fato pitoresco que talvez eu não tenha na cabeça assim nenhum, vamos dizer, um cara que escorregou e caiu e perdeu a dentadura, que seria um fato pitoresco, né? A hora que foi cortar a fita lá da pedra fundamental, caiu, escorregou. Então, mas tem essa história, né? Esse período em que a cidade industrial começou a ser implantada foi um período em que a prefeitura de Curitiba teve que agir com muita determinação e agiu, né? Sobre as lideranças políticas do Jaime Lerner, do Omar Sabag, do Saul Raiz, né? Essas pessoas foram fundamentais, na minha opinião, né? Eu acompanhei, né, de perto, vamos dizer assim, o surgimento da cidade industrial de Curitiba. Eu, à época, era estudante do Colégio Estadual do Paraná e, na sequência, estudante da Universidade Federal do Paraná e morador e dirigente da Casa do Estudante Universitário do Estado do Paraná. Então, a gente promovia, nessa condição de líder estudantil que já era à época, e também como militante partidário do MDB à época, a gente promovia diversas reuniões, diversos debates, os famosos pinga-fogo na Casa do Estudante, nos diretórios acadêmicos que não existiam à época, mas a gente ousava em algum espaço, num restaurante, numa biblioteca, numa sala de aula discutir. E a questão da cidade industrial, ela surge, né, como um prato muito apetitoso para discussão entre nós, os estudantes. E evidentemente que na época existiam críticas
aos governantes em função do surgimento de um espaço industrial que à época se falava que teria um eixo para moradores, né, nas conectoras que foram estabelecidas, e todo mundo achava aquilo muito distante, né, tudo muito longe. A cidade industrial na época era muito longe do centro de Curitiba. Então, críticas existiram, mas foi um momento assim muito importante para a cidade de Curitiba e para o estado do Paraná, que ainda era vigoroso, como permanece até hoje, vigoroso na economia agropecuária, mas nós precisávamos dar um salto, subir um degrau na questão industrial no estado do Paraná. Então, o surgimento lá na década de 70 da cidade industrial de Curitiba marcou uma mudança no trajeto econômico, no trajeto da economia paranaense. O surgimento da cidade industrial foi assim. E aí há que se reconhecer o esforço do prefeito Jaime Lerner, do prefeito Omar Sabag, do prefeito Saul Raiz, do ex-governador Ney Braga, que era à época uma das principais lideranças nossas, do ex-governador Jaime Canet Júnior, que foram pessoas preponderantes na implantação da cidade industrial de Curitiba. Já na década, nos anos de 2009, como você diz, realmente a cidade industrial de Curitiba passou por um processo de revitalização, vamos dizer assim, de fortalecimento, né, com a presença de novas indústrias fortes que chegaram ou que se revitalizaram, né? E eu pude isso tudo acompanhar mais de perto, se lá na década de 70 acompanhei como estudante, a partir da década de 80, eu chego em 83 como deputado estadual à Assembleia Legislativa. Então na década de 80, na década de 90, que tive o privilégio de ser presidente da Assembleia Legislativa, e depois nos anos de 2003 a 2010, quando fui vice-governador e governador do Paraná, aí eu tive a oportunidade de estar mais enfronhado, como a gente diz, mais dentro daquilo que acontecia na cidade industrial de Curitiba, até por conta do relacionamento que nós tínhamos com a AESIC, né? Que os empresários nos convidavam muitas vezes para reuniões, para conferências, para eventos, e a gente pôde acompanhar. E eu participei ativamente desse processo que foi a renegociação da dívida, né, que a cidade industrial de Curitiba tinha para com o Estado, porque o Estado foi preponderante também no surgimento da cidade industrial de Curitiba, da implantação à época também do Conselho de Desenvolvimento de Londrina, o CODEL, a Companhia de Desenvolvimento de Londrina, acho que é esse o nome. Então, e para que tanto a CODEL como a cidade industrial de Curitiba fossem implantadas, assim como depois também no outro governo do Jaime Lerner, nos anos de 95 a 2002, né, quando também as montadoras de automóveis vieram para o estado do Paraná, foram utilizados recursos do FDE, Fundo de Desenvolvimento Econômico do estado do Paraná. E aí a presença forte, vamos dizer, do governo se estabelece. E lá no começo, se eu disse que era preponderante a presença e a ação, vamos dizer, efetiva dos prefeitos municipais, que citei, o Lerner, o Raiz e o Sabag, até porque na época nós tínhamos uma turbulência política muito forte no estado, que foi a cassação do Leão Pérez, daí veio o Parigô de Souza, que era o vice, e morreu, aí assumiu, se não me engano, o João Mansur por alguns dias, depois tivemos a escolha do Emílio Gomes para finalizar aquele mandato, até que o Jaime Canet então fosse escolhido para ser o governador do Paraná. Então, se lá no começo os prefeitos foram decisivos, agora, nos anos de 2000, os governadores. Eu tive a oportunidade, à época eu era o vice do Roberto Requião e depois fui o governador, de nesta época construirmos soluções que permitiram, né, que esse endividamento, que a cidade industrial de Curitiba mudasse o seu perfil, e isso tudo contribuiu para que a SIC, né, a cidade industrial de Curitiba, se fortalecesse, se revigorasse e tornasse essa maravilha que é hoje a cidade industrial de Curitiba.
A ESIC é uma peça fundamental nesse processo. Se a prefeitura foi, se o governo do estado foi, a Assembleia Legislativa votando leis, a Câmara de Vereadores também votando leis, né? A comunidade como um todo reagindo em alguns momentos pelas desapropriações, tivemos ocupações de áreas, né? Invasões de áreas naquela região. Então, tudo isso foram processos que contribuíram para o surgimento e o fortalecimento da cidade industrial de Curitiba. E uma outra peça-chave nisso tudo é a ESIC, a Associação dos Empresários da Cidade Industrial de Curitiba, porque são eles os maiores interessados, ao lado dos trabalhadores, evidentemente, para que a ESIC desse certo. E para isso tinha que ter, vamos dizer assim, uma unidade de forças, uma unidade de pensamento, uma unidade de ações, de reivindicações, de sugestões, né? E isso tudo foi se fortalecendo a partir do momento em que a ESIC também se fortalece, sob a presidência de notáveis empresários daquela região, né? Pessoas com amor à cidade, com amor ao processo industrial, à geração de emprego e renda, fizeram com que a ESIC se tornasse um fórum, né, onde os assuntos da indústria do Paraná fossem discutidos, não só os da cidade industrial do Curitiba, mas do Paraná. Ela passou a ser uma referência para nós, os deputados estaduais, para nós, na condição de vice-governador e governadora. A ESIC sempre foi um instrumento a ser buscado para, estabelecendo-se um debate, construir soluções para a geração de emprego, a geração de renda, a geração de tributos para o Estado aplicar em educação, em saúde, segurança, em infraestrutura. Então, a ESIC é e foi fundamental na estruturação da cidade industrial de Curitiba, e por que não dizer, não apenas nessa cidade industrial de Curitiba, que nós conhecemos como um espaço físico ali na região do contorno sul, né, ligando a 277, né, com a 116, né, indo de uma BR até outra BR. Mas a ESIC permitiu que outras ações fossem feitas em favor da industrialização no estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, no litoral do Paraná, nos Campos Gerais, no norte, noroeste, oeste, sudoeste, no centro-sul do nosso estado. Quer dizer, a ESIC passou a ser uma referência para a discussão do processo industrial no estado do Paraná. Primeiro, eu sempre tenho que agradecer a bondade, né, dos empresários, dirigentes da ESIC, por essa ação de reconhecimento do trabalho que nós tínhamos feito. E para mim foi realmente muito gratificante, porque eu vinha naquele momento de um período já de 6 anos como vice-governador, e nesses 6 anos como vice-governador, eu acredito que pelo menos umas 20 vezes nós tínhamos já nos reunidos com a direção da ESIC para debater assuntos ligados ao processo industrial do estado do Paraná. E aí, num belo dia, eu recebo a informação que seria o homenageado no almoço de 2009, recebendo o título, né, Personalidade a ESIC 2009. Para mim foi muito importante, é uma das principais homenagens que eu recebi na minha vida, e olha que eu devo ter recebido umas 300 homenagens, pelo menos, né? Essa é uma das que mais me gratificou por conta do nível de envolvimento que a gente teve desde o surgimento, eu repito, né? Quando ela começou, né? Puxa vida, esse processo todo, a gente no meio daqueles anos turbulentos, né? Estudantes se confrontando com o exército por conta do regime, o fim dos diretórios acadêmicos, então os estudantes todos, o sangue assim, a flor da pele, então surge a cidade industrial, os debates que fizemos, e depois a gente ter podido fazer o que fez como deputado estadual durante 20 anos, vice-governador 7 anos, e como governador daí por 1 ano do estado do Paraná. E hoje, por exemplo, eu continuo essa relação, quer dizer, eu tenho uma relação muito próxima mesmo, muito junto com os empresários da cidade industrial de Curitiba, né? Seguidamente nós recebemos nas dependências do Banco BRDE, onde sou diretor, né? E empresários
da cidade industrial de Curitiba, que buscam apoio através de financiamentos, eles buscam transformar os seus projetos em realidade. Então, receber a homenagem em 2009 foi a oportunidade de nós dizermos a todos que poderiam continuar contando com o trabalho e com a parceria de Orlando Pessutti com a ESIC e com a SIC. E isso, graças a Deus, vão-se lá já 8 anos desde que essa honraria nos foi concedida e nós não interrompemos em um dia sequer, em um minuto sequer, essa nossa relação de confiança recíproca e de trabalho também conjunto para cada vez mais fortalecermos o processo industrial no Paraná. Eu me sinto, vamos dizer assim, revigorado a cada dia para continuar a caminhada, né? Eu me sinto como alguém que buscou, nesses mais de 50 anos que trabalho já na minha vida, né? E de militância política partidária, militância política estudantil, mandatos que exerci, eu olho para trás e vejo nessa trajetória assim, diversas marcas que nós fomos deixando pelo caminho. E marcas, graças a Deus, boas, de um trabalho que a gente procurou fazer com muito amor, com muita paixão pelo Estado do Paraná e por instituições como a ESIC e por entidades, vamos dizer assim, né? Por organizações, por projetos como foi a SIC. Então, eu vejo nessa trajetória que a gente lutou, a gente trabalhou, a gente fez o que foi possível fazer, né? A gente poderia aqui até recitar o poema que diz, né? Combati o bom combate, mas e depois ele diz, ó, terminei a jornada e tal, guardarei a fé. Eu diria diferente, combatemos o bom combate e vamos continuar na trajetória combatendo o bom combate para que novas marcas de sucesso, de empreendedorismo, né, de geração de emprego e renda possam ir ficando por esse caminho que nós estamos percorrendo, assim, com muita determinação há mais de 50 anos no trabalho do dia a dia que a gente desenvolve.